Acho que podemos começar, né? Então, nós pensamos nesse momento, né? Uma questão que foi discutida com os alunos todos, tanto do técnico quanto da graduação, para que nós possamos manter vínculo, né? E nos apoiarmos nesses dias tão difíceis que nós estamos passando, né? Então, bom dia àqueles que eu ainda não dei bom dia. É um prazer ter vocês aqui, vários professores, alguns alunos, né, que tem um número bom de alunos. E hoje a professora Maria gentilmente aceitou conversar conosco sobre esse tema tão importante e relevante mesmo para esse momento que a gente está vivendo, né? Porque são dias de muita ansiedade. Então, eu peço que a professora Maria se apresente, fale um pouquinho dela, e aí nós podemos começar. Bom dia a todos. Bom, eu queria começar agradecendo a Betina pelo convite e fico muito feliz que tenha partido dos alunos falar sobre esse tema, né? Eu particularmente gosto muito de falar sobre as emoções e nesse momento que a gente está vivendo, não é só bom falar sobre as emoções, como é extremamente necessário para a nossa sanidade mental, né? Então, eu preparei algo um pouco mais como uma conversa mesmo, baseado nas perguntas que os alunos mandaram para a Betina antes, já, né, que a gente pediu antes da live, e vocês vão perguntando, vão interagindo, vão interrompendo, é para ser uma conversa, uma troca mesmo. Eu sou enfermeira, né, me formei no Paraná, sou especialista em saúde do idoso, saúde da família, trabalhei na atenção primária e quando vim para Santa Catarina eu fui trabalhar no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, no CAPS 3 aqui de Joinville, que atende transtornos mentais graves e crônicos, né? E essa experiência me mudou completamente, assim, ter contato com as pessoas que ultrapassam o limite da realidade, né? Me fizeram repensar, me fizeram ter certeza que qualquer um de nós pode desenvolver um problema, um transtorno mental, e me fez muito ir atrás de entender mesmo as nossas emoções, os nossos sentimentos, e isso tem me ajudado desde então, mas é um processo contínuo. E depois eu voltei a trabalhar na atenção primária e tive uma abordagem completamente diferente, né, depois de entender e de se aprofundar um pouco mais sobre sentimentos e sobre emoções e sobre limites, né, entre sanidade mental, enfim. E a ansiedade é uma emoção, é um sentimento que ele está presente e é inerente à vida humana. Então, antes de eu falar diretamente das perguntas, eu acho que a gente pode começar só falando rapidamente sobre o que é a ansiedade. Pode ser assim, Betina? Com certeza, Maria, a fala é sua, você que manda hoje. Então, vamos lá. Basicamente, a ansiedade, ela é uma emoção, né, vaga, que vem parecido com uma apreensão, com medo. Só que qual que é a diferença da ansiedade para o medo? O medo, ele se apresenta quando tem um perigo real. Então, quando eu vejo uma cobra, eu não fico ansioso por ver a cobra, eu fico com medo, né? A ansiedade, ela sempre responde a um estímulo. Pode ser um estímulo externo ou um estímulo interno. E ela tem vários níveis. Mas antes da gente falar sobre os níveis dela, é muito importante deixar claro que a ansiedade, ela é necessária para a vida, né? Então, às vezes, quando a gente tem alguma característica que a gente não gosta muito, por exemplo, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, vamos imaginar. Eu quero me livrar da ansiedade, eu quero nunca mais sentir ansiedade, ou eu sou um pouco medrosa, eu quero nunca mais sentir medo. E isso não vai acontecer, porque todos os sentimentos, eles têm uma razão de ser, né? Então, a ansiedade, num grau leve, é esperado, normal, e inclusive nos ajuda a produzir mais, a nos concentrar.
Então, a gente não pode ter raiva dela, né? Já começa por aí. A gente tem que tentar fazer as pazes com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Hoje, a gente busca muito, através até da hipermedicalização, do perfeccionismo, que é uma coisa bem comum na nossa geração, a gente busca não ter alteração nenhuma, né, de sentimento, de emoção, e isso é impossível, porque eu sempre falo para os meus alunos lá da quarta fase, né, sentir emoções desconfortáveis, sentir medo, sentir ansiedade, sentir apreensão, se chama vida, né? E isso não precisa ser tratado. Isso tem que ser, a gente tem que aprender a lidar com eles para não chegar num nível que me incapacite de ter relacionamentos, que me incapacite de ter convívio social, que me incapacite de trabalhar, de viver, de sentir prazer, de ter lazer, né? Mas os sentimentos todos são inerentes à vida humana e são necessários. Então, vamos começar já olhando a ansiedade com outros olhos, né? Porque a gente quer se livrar 100% dela e já adianto que isso não é possível, tá? Bom, vamos para as perguntas, então, né? Que os alunos mandaram. A primeira delas foi uma pergunta super desafiadora, que eu gostei bastante, que foi como identificar à distância um colega que está em crise de ansiedade e de que forma podemos ajudar. Então, vejam bem, a ansiedade, ela geralmente se expressa fisicamente. A ansiedade, ela é uma emoção que ela precisa de vazão, né? A gente precisa extravasar ela. Ela não é uma emoção embotada. Por exemplo, o medo, né? A gente às vezes a gente fica paralisado, né? Tem vontade de ir lá e cobrir a cabeça com o edredom. A ansiedade não, ela não paralisa, ela acelera. Então, para a gente dar vazão a ela, num nível leve, a gente precisa fazer alguma coisa, geralmente, né? Não tem nada pior que o ansioso, quem é ansioso aí sabe, quando você tá com aquela ansiedadezinha leve, vem alguém e fala, respira, vamos meditar, conta até 10, é impossível, né? A vontade de falar para a pessoa, não consigo fazer isso agora. Então, é muito importante a gente entender isso. A ansiedade precisa de vazão, né? A gente vai falar depois de dicas para prevenir ela, e aí entra a meditação, entra exercício de respiração e tudo mais. Mas na hora que a ansiedade leve se instala, não adianta, né? Às vezes, quando a gente atendia pacientes ansiosos, porque ela pode estar presente em vários tipos de transtorno, ou pode estar presente na vida sem ter nenhum transtorno instalado, né? Às vezes a gente tinha que conversar com eles andando, né? Caminhando, porque não consegue ficar ali parado e se concentrar e pensar positivo. Então, na ansiedade leve, a gente vai ter essa vontade de dar vazão ao sentimento, tá? A ansiedade leve não precisa de intervenções, né? Não precisa sair correndo, ir no PA, ou qualquer coisa do gênero. A ansiedade leve é normal. Todo mundo sente, de vez em quando, uns mais, outros menos, e agora, em tempos de pandemia, todo mundo sentiu, né? Quem não sentiu, pelo menos um dia, uma ansiedade leve não passou por essa pandemia, né? Então, ela vem e nos diz, a ansiedade leve, algo tá errado, você tem que fazer alguma coisa. Então, ela não traz muitas manifestações físicas, tá? Na ansiedade leve, o comum é aquele martelinho que fica na nossa cabeça falando, tem tal coisa, tem tal coisa, tem tal coisa, e você não consegue tirar ele dali, tá? Então, nesse momento, é importante fazer. Então, eu vou dar um exemplo que eu dou para os alunos lá, né? Quando a gente tem a ansiedade leve, qualquer um de nós pode ter, para uma prova que vai ter amanhã. Então, começa aquele martelinho na tua cabeça. Amanhã tem prova, amanhã tem prova, amanhã tem prova. Não adianta você sentar
e falar, agora eu vou meditar só coisas boas por 5 minutos, que eu vou ir super bem na prova. O teu cérebro não é bobo, ele não vai parar de gerar ansiedade em você. Então você faz alguma coisa, que geralmente é estuda para a prova, né? Isso é bom e resolve a ansiedade na maioria das vezes. Agora, as ansiedades leves que a gente tem sentido em decorrência da pandemia, de ficar isolado, porque enquanto seres humanos a gente não foi feito para viver em isolamento, né? A gente não pode, por exemplo, sair para fazer academia, né? Porque está fechado, ou não pode. Então, use o melhor que você puder. Faça alguma coisa dentro do teu ambiente, mas faça. Ficar parado na hora da ansiedade não ajuda. Geralmente não resolve, tá? Essa é a ansiedade leve. Normal, todo mundo vai sentir, não, a gente tem que fazer as pazes com ela, não brigar e sempre buscar o que me gerou, né? O que fez eu ficar ansioso? O que eu estava fazendo no momento exatamente antes da ansiedade começar? É muito importante a gente mapear isso, tá? A gente fala muito, né? Principalmente com o movimento da psicologia positiva, que influenciou muito no CAPS, né? Na forma de trabalho do CAPS e tudo mais, se fala muito em olhar para os nossos sentimentos, o que gera ansiedade na gente. E eu acho isso extremamente importante. Mas a gente não pode esquecer de olhar também o que a gente faz que gera ansiedade no outro, né? Então, tá tudo interligado. A gente também participa do mundo, a gente também interfere no mundo, a gente também pode gerar ansiedade no outro. Então, as duas coisas é muito importante sempre analisar. O que gera ansiedade em mim, para aprender a lidar melhor, e se for possível evitar, se não for possível aprender a lidar com aquilo, e também o que gera no outro, né? O que eu faço no outro, o que eu causo no outro. Isso é uma coisa muito importante da gente, durante a nossa vida inteira, avaliar. Isso vai contribuir para diminuir a ansiedade de todo mundo, para diminuir a ansiedade comunitária. E o que eu sempre falo é que o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, ela não é só para nós, porque a gente é egoísta e quer se sentir a melhor pessoa do mundo, com o melhor bem-estar do mundo. Não, ela é social, porque eu estando bem, eu vou ser uma pessoa melhor para conviver, para a comunidade, eu vou causar menos sentimentos ruins nos outros também. Então, essas duas coisas é muito importante a gente avaliar na ansiedade leve. Ansiedade leve, ok. Mas aí temos também a ansiedade moderada. Na ansiedade moderada, ela já começa a afetar um pouco a nossa cognição, o nosso entendimento, e ela gera características físicas mais perceptíveis. Aí, para quem está longe do amigo, como é a pergunta que vocês mandaram, né, é mais difícil identificar, porque a gente está conversando basicamente por WhatsApp, né, por WhatsApp, por chamada de vídeo, que até ficaria mais fácil. O telefone ninguém mais usa hoje, né, para ligar. Então, é um pouco mais difícil, sim, identificar na fase que está moderada ou grave, porque a pessoa pode não falar, né? E às vezes você não vai perceber. Então, nessa ansiedade moderada, você pode ter um pouco de tremor, a tua respiração fica mais ofegante, pode ter um pouco de sudorese. Tem gente que tem um pouco de aumenta a peristalse, dá vontade de ir ao banheiro, né? A partir da ansiedade moderada, a gente tem descarga de adrenalina altas, né, no cérebro. Então, como eu falei para vocês, a ansiedade leve, ela pode até ser benéfica. A partir da moderada e da grave, ela não é boa para o nosso corpo, né? Se a gente sente lá, de vez em quando, né, quando tem um evento atípico, a cada 2 ou 3 meses, tudo bem. Mas se a gente está sentindo ela sempre, a gente tem que acender uma luzinha, porque é uma descarga muito grande de adrenalina que vai sempre colocar o nosso corpo em exaustão, né? Depois de uma descarga alta de adrenalina, o nosso corpo entra em exaustão, e isso não é bom, né? Isso faz a gente viver num alto e baixo que faz muito mal fisicamente mesmo, né? Então, nessa ansiedade moderada, o que é importante fazer, né? Nessa fase, o nosso cérebro, ele tenta sempre nos preparar para o pior, tá? Então, vou dar um exemplo agora da pandemia para vocês. Só um pouquinho.
Então, você ficou sabendo lá que um amigo teu contraiu o Covid, né? E aí você começa com uma ansiedade leve, não faz nada, vai para moderada. Na hora que a ansiedade moderada se instala, o teu cérebro ele tenta te preparar para o pior. Por quê? Ele quer que, se o pior aconteça, você já esteja preparado para isso, entende? Então, não é que ele não vai ficar mandando as imagens para você, assim, do teu amigo se recuperando, do teu amigo super bem. Não, ele vai tentar te preparar para o pior. Então, ele vai te mandar uma tela mental muito ruim, né? Ele já vai te mandar uma tela mental do teu amigo indo para UTI, sendo entubado. Quem é da enfermagem, então, a gente tem uma tela mental péssima, né? Porque a gente já viu muita coisa ruim, muita coisa triste, aliás. Então, o nosso cérebro, ele acessa todas essas imagens e vai jogando, né, ali para nos preparar para o pior. O que a gente tem que pensar? Muitas pessoas pensam que para ajudar os outros nessa fase, você tem que ficar falando para a pessoa assim, olha, vai ficar tudo bem, com certeza o teu amigo vai ficar bem, não se preocupa, ele vai se recuperar, ele vai ter muita saúde. Só que o teu cérebro, mais uma vez, não é bobo. Então, ele não vai acreditar, né? O importante nesse momento é tentar instalar a pessoa na realidade, tá? A realidade não é mentir para ela que tudo vai ficar bem, porque às vezes as coisas não ficam bem mesmo, né? A gente tem que sempre estar instalado na realidade. Esse para mim, é o conceito de sanidade mental, é estar instalado na realidade. Então, qual é a realidade? Olha, o que você tem de controle sobre o teu amigo, né? Se você, por exemplo, tem uma crença, você pode rezar por ele, você pode ter pensamentos positivos por ele, você pode dar apoio para a família dele, você pode se cuidar em casa para você também não contrair a doença, por exemplo. Isso é o que está no teu controle. Isso você pode fazer, né? Essa é a tua conversa com o teu cérebro, né? O que você não pode fazer? Ir lá e, com o poder mágico, tirar o teu amigo da situação, da doença, do problema, né? Esse exemplo serve para qualquer coisa. Então, você instala o teu cérebro na realidade. Você fica repetindo para ele que determinadas coisas ele não tem controle sobre. Não é que você está garantindo que vai ficar tudo bem. Pode ser que não fique, mas não adianta se preocupar, né, com aquilo que não tem controle sobre. Então, na fase moderada é muito importante a instalação na realidade. Só que a cognição da pessoa já está um pouco mais baixa, né, nessa fase de ansiedade. Então, é mais importante como você diz, né, e você estar presente com seu amigo, do que você, exatamente do que o que você está falando, entende? Então, quando nós estamos na ansiedade moderada, é essencial ter alguém por perto. Por isso que eu falo que o ser humano é um ser de convívio, né? A gente não vive sozinho, é impossível. Então, se você mora sozinho e tá sentindo isso, gente, é o que todos os profissionais da saúde mental vêm batendo na tecla há anos. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Quem gosta de você de verdade não vai se importar em conversar com você por alguns minutos quando você está ansioso. Pelo contrário, vai se sentir bem de poder ajudar mesmo à distância, né? Então, nessa fase, é muito importante ter alguém por perto, porque essa pessoa vai te ajudar a tirar as coisas só do campo das ideias e trazer um pouco para o racional, tá? Isso tende a ajudar e tende a diminuir a ansiedade, tá? Bom, e aí vem a fase severa da ansiedade. Na fase severa, gente, é muito importante ter já o atendimento, um atendimento de saúde, tá? Porque o que acontece? Na fase severa, a pessoa geralmente refere muita dor no peito, bola na garganta, tem várias formas de referir isso, mas é um aperto no peito muito grande.
a gente também chama essa fase, né, severa da ansiedade de crise de pânico, comumente chamado de crise de pânico também. Então, o pânico, quando o pânico se instala, não adianta falar nada para a pessoa. Ela não está entendendo nada mais, né? Então, é aquela pessoa que ou ela está com choro controlado e compulsivo, e aí as reações físicas se exacerbam muito. Então, às vezes, muita sudorese, vômito, às vezes, e até desmaio, enfim. E essa sensação muito, muito, muito forte de dor no peito. Então, nesse momento, é sempre necessário atendimento de saúde. Nesse, sim, a pessoa precisa ter alguém perto dela, é óbvio, mas ela precisa ir para o atendimento de saúde para ser descartado, inclusive, causas cardiovasculares. E, nesse momento, geralmente, ela recebe medicação, né? É útil também, na fase severa, a pessoa receber técnicas de respiração abdominal, respiração controlada, que os profissionais de saúde mental usam muito. Vocês podem pesquisar sobre isso, são técnicas bem simples, né? Tem vários tipos, que daria até uma oficina só essas técnicas, mas nem sempre elas funcionam. Às vezes, mesmo um profissional que tem experiência com isso, no momento da ansiedade, às vezes, mesmo assim, não vai funcionar. E a pessoa vai precisar receber medicação, né? E observação e etc. Claro, gente, que para uma pessoa chegar no nível severo de ansiedade, às vezes ela já tem um transtorno de ansiedade instalado e não sabe. Mas aí, para realizar todo esse tipo de atendimento, diferenciação, diagnóstico, ela precisa começar uma terapia, um tratamento, um atendimento, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Lembrando que os níveis de ansiedade, eles são sempre progressivos. Então, tanto leve, quanto moderado, quanto baixo, eles são sempre progressivos. Ninguém começa com crise de pânico. Todo mundo vai começar com uma ansiedade leve, depois vai para moderada e pode parar no pânico ou não, né? Isso pode se resolver antes. Mas ninguém já começa com crise de pânico. Por isso que é muito importante, quando vocês começam a sentir ansiedade, vocês já colocarem isso para fora, colocarem em prática o que a gente vai orientar depois, tá? Porque você nunca vai ir direto pro pior, né? E quando está na crise de pânico, também a pessoa não volta direto para o nada ou para o leve. Ela tem que ser reconduzida para o estado moderado, depois reconduzida para o leve, e depois sim ela vai ficar tranquila de novo, tá? Então, não é uma coisa tão rápida e tão fácil. Um episódio, 2 episódios esporádicos frente a uma situação muito ruim, muito constrangedora, é normal, né? O que não pode acontecer, e aí sim tem que ligar a luzinha de que pode ser um transtorno de ansiedade, que isso atrapalhe o cotidiano, né? Vocês até perguntaram, adiantando já essa pergunta, vocês perguntaram a partir de quando a ansiedade se torna maligna, podendo afetar a nossa saúde. Então, a partir de quando ela interfere numa área da minha vida, impedindo que eu realize ela. Então, a ansiedade se tornou tão difícil que eu não consigo mais comer direito. A ansiedade se tornou tão difícil que eu não consigo me relacionar, não consigo ter convívio social, eu não consigo ter lazer, eu não consigo relaxar, não consigo sentir prazer. Aí sim, ela já está num nível que precisa urgentemente de atendimento, de tratamento, que sozinho você já não vai conseguir, provavelmente, ou tem muito menos chances de conseguir, tá? Com relação a identificar a distância, que foi uma coisa que os alunos mandaram, gente, não tenham vergonha, tá? Não tenham vergonha. Uma coisa muito importante da gente ter em mente é que as pessoas, elas têm um comportamento basal. Então, pensa nos teus melhores amigos. Você conhece o comportamento basal dele. Claro que uma pessoa que você é distante é mais difícil de você identificar pelos meios eletrônicos, né? Mas o teu amigo ou a tua família, aquela pessoa que você conhece de verdade, ela tem um comportamento basal. Então, alguns são mais ansiosos normalmente, alguns são mais calmos normalmente, alguns lotam a tua caixa de mensagem de WhatsApp, alguns demoram 2, 3 dias para responder,
né? Então, qualquer mudança no comportamento basal desse teu amigo que te ligue uma luzinha, não tenha vergonha de falar sobre sentimentos, né? A gente fala sobre tantas coisas vergonhosas, por que não falar sobre sentimentos? Então, quando sentir isso, gente, manda uma mensagem, liga para a pessoa e fala: olha, eu percebi que você mudou um pouco. Você manda mais ou menos mensagens do que o comum, eu senti tua voz um pouco diferente. Enfim, fala a verdade e depois fala aquela clássica frase que ajuda muito e é tão simples. Eu posso te ajudar de alguma forma com o que está acontecendo? Você quer falar sobre isso? Gente, às vezes esse é o start para cura da ansiedade, né? Da ansiedade momentânea da pessoa. Às vezes só dela fala, nossa, ela tá disposta a me ouvir, e aí ela fala por 10 minutos e às vezes as coisas se resolvem. Às vezes a gente acha que para resolver um sentimento difícil de lidar, precisa de coisa muito sofisticada, de vários tratamentos caros, e uma escuta terapêutica, que a gente até usa bastante esse termo, né, lá no CAPS, às vezes só escutar a pessoa já resolve o problema dela no momento. Não resolve a vida dela, porque ninguém faz milagre, mas resolve o sentimento que causa dor, que causa dificuldade, né? Então, isso pode ser muito... pode ajudar muito alguém, tá? Então, esteja presente, pergunte como ela está se sentindo com relação a isso, né? Que você vai estar ajudando bastante, com certeza, tá? A outra pergunta que vocês fizeram foi como lidar com os vícios na quarentena, né? Especialmente a compulsão alimentar. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Betina, qualquer coisa você vai me interrompendo aí, tá? Se estiver muito rápido, pode falar. Tá ótimo, maravilhoso. Então, tá com um pouquinho de delay, mas qualquer coisa você me manda também pelo chat, tá? Bom, então vamos lá, gente. Primeiro de tudo, compulsão alimentar, eu tenho uma notícia muito triste para vocês. Compulsão alimentar não é o que a gente pensa que é, né? Compulsão alimentar é um transtorno mental grave, né? Que geralmente não é seletivo, tá? Então, a compulsão alimentar, ela é aquela... Eu até sempre uso esse caso para dar exemplo para os meus alunos, que é de uma paciente que eu tive, não vou falar nome de onde, óbvio, mas ela tinha episódios de compulsão mais ou menos umas 6 vezes por semana, né? E durante muito tempo, assim. Então, para que a pessoa seja considerada uma compulsiva alimentar, ela tem que ter vários episódios durante muito tempo. E outra coisa, a compulsão alimentar, ela não é seletiva, tá? Então, essa minha paciente, ela batia feijão com bolacha, com leite condensado, no liquidificador e bebia, tá? Então, se você acha que não teria coragem de fazer isso, provavelmente você não tem compulsão. Se a tua compulsão é uma barra de chocolate, é um brigadeiro, entendeu? Não é compulsão. Na verdade, é um mau hábito teu, né? Tinha um psiquiatra, colega meu, que falava, na verdade, é uma falta de vergonha na cara nossa, né? Que é normal, que todo mundo vai cometer isso na vida, mas não é uma compulsão, é um mau hábito, tá? Então, aquele negócio de, eu tô meio ansioso, vou pegar esse pacote de bolacha aqui, ficar na frente da Netflix e devorei o pacote inteiro, né? Isso não é compulsão alimentar, tá? Mas isso causa um desconforto, causa culpa e causa problema pra gente, né? Pra nossa saúde, tanto física quanto mental. Assim, gente, para falar bem a verdade para vocês, eu conheço pouquíssimas pessoas que têm uma relação realmente saudável com a comida, tá? A gente, principalmente mulher, né, a gente culturalmente é criado para ter uma relação muito ruim com a comida, de ódio, amor e ódio, né? Então, a primeira dica para quem tá comendo aí compulsivamente na quarentena, também se aconteceu uma ou duas vezes, não se sintam ET, aconteceu com todo mundo. Quem não comeu meio bolo aí numa tarde, no começo lá da pandemia, não viveu isso aqui direito, né? Porque acho que foi meio geral. Mas assim, o que você tem que ter em mente? Isso não pode ser a regra da tua vida, tá? Se isso for a exceção, se isso acontece lá de vez em quando, uma ou duas vezes, é normal, tá?
só volta depois, né? Para você não ficar sentindo aquilo sempre, para você não prejudicar a sua saúde. Agora, se você tá toda tarde comendo um monte de açúcar, ou precisa daquilo, né? Aquela coisa de, não, sem isso eu não vou dormir. Sem isso eu não vou ter paz aqui. Aí você acende a luzinha e coloca em prática algumas das dicas que eu vou dizer aqui para vocês. Então, a ansiedade, ela é um sentimento, como a gente já falou aqui. Beleza. Esse sentimento, como eu já falei para vocês, o sentimento da ansiedade, ele não é um sentimento embotado. Ele é um negócio que faz você agir, que faz você fazer alguma coisa. Então, vem aquele pensamento, vem aquela emoção, aquele sentimento de ansiedade, e aí que você vai para o ato, né? Então, não é que você, do nada, tá lá dentro da geladeira. Não. Oi, Betina? Tá cortando. Tá cortando? Melhorou agora? Só um pouquinho que aqui também tá cortando o teu. Me diz se melhorou agora. Para mim tá bem bom, Maria. Não sei se para os demais. Para mim tá ótimo. A Betina tá cortando, mas a da Maria tá ótima. Beleza, então vou continuar. Talvez foi porque eu tava aceitando uns pedidos das pessoas que estavam entrando. Tranquilo? Bem. Vou continuar então. Qualquer coisa vocês me falam aqui pelo chat se tiver ainda ruim, tá? Eu mudei um pouquinho aqui de lugar. Bom, então, como eu ia falando, não é do nada que a gente tá lá e entra dentro da geladeira, né? Sempre vem um pensamento antes, um sentimento, e aí que a gente vai pro ato. Então, de qualquer forma, você não vai conseguir ficar parado quando vem a ansiedade, mas muda o ato, né? Muda o ato. Então, eu vou fazer alguma coisa em casa, vou fazer uma terapia manual, vou fazer vou fazer um chá, enfim, coloca uma outra coisa no lugar que faça você levantar, que faça você se mexer, né? Um livro que fala muito, muito bem sobre isso, que eu até separei aqui para mostrar para quem tiver com problemas a respeito disso, é esse daqui, ó. Chama O Poder do Hábito. Esse cara que escreveu, ele é um jornalista, mas o livro, ele tem muita referência científica, eu gostei muito dele, e me ajudou muito a trabalhar com os nossos pacientes que eram fumantes lá na atenção primária. Mas ele serve para qualquer víciozinho, né? Porque, na verdade, a comida, comer sem fome é um vício, né? Então, ajuda bastante, tá? Para quem quiser. É uma dica boa. E ele explica justamente isso, assim, que não adianta você veio a vontade de comer, né? Que não é fome, que quando tá com fome tem que comer mesmo, né? O nosso corpo precisa, mas veio aquela vontade de comer. Você para e faz alguma coisa no lugar. Não adianta você ficar tentando relaxar e respirar, porque o teu cérebro não vai te ajudar, tá? Então você sempre faz alguma coisa. Essa é uma dica. Outra que é muito importante tenha paz com a comida, né? Nenhuma comida é vilã, nenhuma comida é monstro. Comeu o brigadeiro? Comeu. Só volta para tua rotina normal, saudável, para o teu plano depois. Não fica preso ali naquela culpa, porque culpa gera ansiedade de novo, que vai fazer você comer mais. E claro, tentar evitar alimentos muito açucarados, né? Ou com muito carboidrato, porque isso faz tua insulina subir, todo pico de insulina tem uma queda, e a hora que ela baixar, você vai ter aquela ânsia de comer doce de novo. Isso todo mundo sabe já desse ciclo. Só que, gente, tudo que eu tô falando aqui sobre alimentação, vocês já sabem, né? Então, por que a gente não faz? Essa que é a pergunta, né? Que eu sempre faço. Todo mundo sabe que tem que comer certo, que tem que comer na hora certa, que não pode comer mais do que a saciedade, que é fruta, que é verdura, que é legume, blá, blá, blá. Todo mundo sabe. Por que a gente não faz, né? Porque, às vezes, a gente não tá muito legal com o nosso amor próprio. Então, é muito importante pensar sobre isso, né? A gente cuida do que a gente não ama? A gente cuida do que a gente não gosta? Ou pior, a gente cuida do que a gente odeia, né? Então, principalmente para as mulheres, se você não gosta, se você não ama teu corpo, você não vai cuidar, né?
Você não vai pensar, às vezes, no que você está colocando para dentro. Então, lá no nosso inconsciente, parece uma coisa simples, mas faz muita diferença, tá? Tenha paz com a comida, senta na mesa para comer, né? Aproveita aquele momento, não come os sentimentos, né? Tenta comer no momento que você vai conseguir aproveitar mesmo aquela refeição e não só para engolir o teu sentimento, porque olha só a notícia que eu vou dar, não passa. Se você tá ansioso, com medo, com raiva, triste, feliz, enfim, não importa a emoção, e você come para aquilo passar, não passa. Você só vai ganhar a culpa de brinde, né, nessa história. Então, tenta ter paz mesmo. Nenhuma comida é vilã. De vez em quando todo mundo vai comer não saudável, digamos assim, só que depois você volta. Isso não pode ser a regra da tua vida, tem que ser a exceção, né? Sem perfeccionismo. Aí, vocês me pediram... Vocês estão ouvindo bem agora? Sim, Maria, eu acho que o problema estava aqui no meu mesmo, tá ótimo. Ah, então beleza. Então, já caminhando para o final, vocês pediram algumas dicas, né, de exercícios diários, do que a gente pode fazer todos os dias que vão nos ajudar a lidar com a ansiedade. Primeiro, acho que entender ela um pouquinho já ajuda muito. A gente poderia falar aqui horas, dias, sobre coisas que funcionam, né, na ansiedade, mas eu trouxe aqui algumas coisas que eu pego, que eu acesso do tratado de enfermagem e psiquiatria, da Vidbeck, que eu gosto muito, dos cuidados de enfermagem que eu aplicava com os meus pacientes, no CAPS, na atenção primária, que eram ansiosos, da minha experiência de vida também, com ansiedade, né, que todo mundo tem, e de alguns artigos que eu também uso, me apoio para preparar as aulas sobre ansiedade e transtorno de ansiedade. Então, é uma mistura um pouco de tudo que eu já li e que eu vi que funciona com as pessoas. Antes de começar a falar, gente, ninguém consegue fazer tudo isso, muito menos consegue fazer tudo perfeitamente. E você tem que entender o que funciona para você, tá? Na saúde mental, não existe regra. Então, tem coisas que deixam alguém extremamente ansioso que vai ser maravilhoso para outros, né? Então, por exemplo, tem gente que toma uma xícara de café e tá ansiosíssimo subindo pelas paredes. Outras pessoas tomam um café do fim da tarde é algo que relaxa, né? Então, é muito importante a gente falar sobre dicas, mas não tem uma verdade, né? Não tem uma verdade única, não tem uma coisa pronta. Você precisa testar no teu corpo e escutar a resposta dele, né? Eu acho muito engraçado que às vezes a gente vai, até falo sempre isso para os alunos, né? A gente vai assistir uma aula, enfim, a gente tá ali com a nossa canetinha, anotando, né? Eu sou assim, anoto tudo, o nosso bloquinho. E aí, quando o nosso corpo nos diz alguma coisa, a gente não anota nada, né? Quando a gente sente alguma coisa, a gente não para pensar, mas por que eu senti isso? O que eu estava fazendo antes, né? Então, se percebam. E isso dura para a vida inteira, né? A primeira coisa é a alimentação, que eu já falei bastante. Tomar cuidado com os estimulantes, óbvio, né? Para a maioria das pessoas, café, chamate, chimarrão, álcool, enfim, principalmente depois das 17 horas, aceleram muito, então podem causar ansiedade. Geralmente as pessoas têm as crises de ansiedade ou no início da manhã ou à noite, né? Então toma cuidado com os estimulantes nesse horário. E o açúcar também, porque ele dá aquele pico de glicemia, você fica ligado, e depois ele dá aquela baixa, uma depressãozinha, né? Então, todas essas dicas que eu falei sobre alimentação são essenciais para pessoas que estão passando aí por períodos de ansiedade ou que já são naturalmente mais ansiosas. Atividade física. Gente, a atividade física, ela é necessária para qualquer pessoa. Para os ansiosos, ela é questão de sobrevivência, né? Então, por quê? Porque, como eu falei e repito, a ansiedade precisa de vazão, né? Então, a atividade física, ela faz isso, ela dá vazão. E
E agora, né, a gente está preso, então isso aumenta mais ainda a nossa necessidade. O nosso corpo foi feito para se movimentar. Eu não estou falando para ninguém pegar uma live lá desses personal trainers do Instagram de 1h30, tá? E ficar fazendo, porque isso não funciona para a maioria das pessoas, né? Mas, se você consegue fazer 15 minutos de alongamento por dia, faça, tá? É muito mais importante criar o hábito do que qualquer outra coisa. Então, é muito melhor você fazer 15 minutos de alongamento por dia, todos os dias, do que você se matar lá com a live dos famosos uma vez por semana ou duas, tá? Então, faça qualquer coisa que obrigue o teu cérebro a se concentrar no seu corpo por alguns minutos, tá? Seja um alongamento, seja yoga, sei lá, tem um monte de coisa, né? Que a gente pode fazer dentro de casa, porque essa situação, claro, o ideal seria vai caminhar na rua, vai para academia, vai fazer um esporte que você adora, mas isso em tempos normal, né? Em tempos de Covid, faça o melhor com o que você puder. A gente sempre trabalha na saúde mental com a seguinte expressão: o perfeccionista não termina nada, tá? O perfeccionista não termina nada. Então, a gente às vezes bate no peito para falar que é perfeccionista, que é super detalhista, e isso não é uma vantagem, né? Porque na maioria das vezes o perfeccionismo impede você de fazer. Então, eu não vou fazer, o que adianta fazer 10 minutos de alongamento em casa, 15 minutos? Não, quando eu for fazer, eu vou fazer de tal forma, por tantas horas e não sei o quê. Não, gente, faz o que você pode fazer, com o que você tem, se instale na realidade. A nossa realidade agora não é pra gente ficar, como que eu posso dizer, pra gente ficar paralisado, né, e não lutar pelos nossos direitos nesse momento, da forma que a gente pode. Claro que não se revoltar, isso é normal, mas a gente tem que estar instalado na realidade. A nossa realidade agora é essa situação de isolamento. Então, o que dentro disso eu posso fazer? Não adianta eu ficar pensando, mas, meu Deus, quando eu podia ir para academia, aí eu... Não, se instala na realidade, né, de agora. Isso ajuda muito, tá? Sono. Gente, eu sempre falo para os meus alunos também, né? Acho que os que estão aí podem confirmar. O jeito mais fácil de ficar doido é parar de dormir, né? Ou dormir mal. Então, a mais importante do que dormir 8 horas por dia, por noite, aliás, é dormir bem essas 8 horas. E como que eu vou dormir bem essas 8 horas? Uma pessoa que dorme mal, ela sempre vai ser ansiosa, ela sempre vai ser irritadiça, ela sempre vai ser estressada, tá? E é uma defesa natural do teu corpo dizendo, vá dormir, porque eu preciso sintetizar um monte de coisa que só o sono me ajuda. Então, pra gente realmente dormir, produzir melatonina numa quantidade adequada, a gente precisa dormir no completo breu, então tem que estar tudo bem escuro, né? Segundo, não adianta você achar que você vai ficar assistindo Netflix até 10h30, aí você vai pegar o teu celular das 10h30 até 00:30 lá na cama e ficar com aquela luz azul na tua cara e achar que vai desligar ele 00:30 e vai cair num sono leve, profundo e maravilhoso. Não existe isso, gente. O teu cérebro vai estar assim, ó. Você pode até cair no sono de cansaço, mas você não vai entrar num sono realmente profundo, reparador, tá? Então, pelo menos, tem que ser mais, né? A literatura diz que tem que ser mais, mas pelo menos, encaixando ali na nossa realidade, 1 hora antes de você ir para a cama, então vamos supor que você vai para a cama às 11. 10 horas, você vai desligar tudo, você não vai mais olhar o celular. Mas eu não consigo. Pois é, daí entra na questão da adicção, do vício, né? E também é caindo e levantando que a gente faz as coisas. Então, hoje eu não consegui, amanhã eu tento de novo, e 1 hora isso vira um bom hábito, né? Então, 1 hora antes você vai desligar todos os eletrônicos, você vai deixar a luz da tua casa mais baixa possível, né? Desligar o máximo que der. Você vai tomar, para quem tem muita dificuldade para dormir, o banho é antes de dormir. Não tem negócio de tomar banho 6 da tarde, tá? O banho é imediatamente antes de dormir para fazer o relaxamento muscular e você dormir melhor, né?
você não vai tomar chá, nem café, nem nada estimulante à noite. Se você fizer tudo isso por 2 semanas e você não estiver dormindo melhor, você vem aqui e me conta, porque todos os pacientes que a gente instalava essa higiene do sono, que realmente seguiam, dá muita diferença. Às vezes parava até de tomar a medicação para dormir, né? Então, é uma coisa que ajuda muito. Outra dica muito importante é rotina, tá? Então, o nosso cérebro, ele quer enganar a gente, que a gente só seria feliz num mundo maravilhoso, que a gente não precisasse fazer nada, que a gente fosse milionário e só ficasse numa piscina tomando sol. Gente, isso é ilusão do cérebro, tá? Você ia adorar isso nas 2 primeiras semanas, depois você ia começar a cansar. Então, a gente precisa de rotina, né? Estabeleça uma rotina e fazer a diferenciação entre semana e final de semana. Isso é sanidade mental, isso é muito bom para o teu cérebro, né? Então, a gente está preso dentro de casa, nos primeiros dias parecia que todo dia era domingo, né? No começo é legal, depois vai dando uma angústia que gera ansiedade. Então, fazer coisas demais, estar sobrecarregado, gera ansiedade. Fazer coisas de menos, se sentir inútil, que não está fazendo nada legal, que não está ajudando o mundo em nada, também gera ansiedade. Então, a gente tem que ter uma rotina. Seja amoroso, mas planeje a sua rotina. Seja amoroso com você. Inclua na tua rotina. Não esquece que agora a gente está em casa, a gente tem que fazer almoço, a gente tem que lavar roupa, a gente tem que lavar louça, né? Só a gente, fazer tudo. Inclua essas coisas na tua rotina como metas do teu dia, porque senão você faz uma lista, hoje eu vou estudar isso, vou ver tal live, eu vou não sei o quê, você esquece de incluir as coisas domésticas na rotina, aí chega no final, você fez um monte de coisa, você olha para o teu planejamento, parece que você não fez nada, então você está cansado e se sentindo ansioso pelo tanto de coisa que você achou que podia fazer. Então, faça um planejamento, tenham um planejamento, mas sejam realistas e não esqueçam de incluir as atividades domésticas nisso, tá? Senão vai ser um ciclo de frustração atrás de outro, tá? Outra dica que também ajuda muito o ansioso é cuidar do ambiente, tá, gente? Então, o nosso cérebro, ele é um órgão extremamente estimulável, né? Acho que tanto quanto a pele, ou mais. E cuida do teu ambiente, tá? O teu ambiente tem que estar com o mínimo de ordem. Não precisa você ser a louca da faxina e da organização. Apesar que todo mundo acho que passou por essa fase na quarentena, né? Mas cuida do teu ambiente. O visual do teu ambiente tem que estar minimamente agradável para os teus olhos, né? Não é estar tudo simétrico nem nada disso. Mas para o ansioso, ter um ambiente minimamente clean, organizado, ajuda muito. Então, cuida do teu ambiente. Separe um tempo para isso. E faça o lazer programado, né? Como eu falei para vocês, a gente tem que diferenciar final de semana de dia de semana. Gente, claro que é válido. A gente está tendo mais acesso a isso agora, né? Ah, eu quero assistir filme, eu quero assistir série, eu estou em casa. É ótimo isso, é lazer. É o único lazer que a gente está tendo acesso, né? Porque a gente não pode viajar, não pode ir para um parque, não pode, né? Nada disso. Mas o importante é ter o lazer, gente, ele tem que ser na medida certa. Lazer demais vira culpa, que vira ansiedade. Então, de vez em quando, maratonar uma série da Netflix lá no final de semana, beleza. Agora, se você começa a fazer isso todo dia, isso não vai te deixar super relaxado. Isso vai te deixar super estressado, super ansioso, porque a culpa gera ansiedade. E não tem nenhum adulto que fique dias só assistindo televisão que não vá se sentir culpado. E não tem como mudar isso, porque o que o teu cérebro está querendo te dizer é verdade. Isso não é saudável, né? Então, tem que ter lazer, mas isso tem que ser programado, porque o excesso de lazer também vai ter ansiedade, tá? Vai trazer ansiedade. Outra coisa que eu recomendo para todo mundo na saúde mental, acho que nas aulas de saúde mental, a primeira aula eu já falo sobre isso, tenha um diário, tá? Não são só os pacientes que estão em tratamento que precisam fazer diários de sentimentos, todos nós precisamos, tá? Tenha um diário, escreva nesse diário as situações que te incomodaram ou o contrário, que te trouxeram prazer e alegria, não importa, que te trouxeram emoções,
E escreva como que você pode agir da próxima vez, para você treinar o teu cérebro. O cérebro é tão treinável quanto qualquer músculo do nosso corpo. Então, tenham sempre um diário, tá? E nesse diário, para vocês verem que eu não tô mentindo, vou até mostrar o meu diário aqui, porque ele é tão bonito. Então, tenham sempre esse diário e escrevam suas emoções, escrevam seus sentimentos, extravasem, coloquem para fora, isso cura, né? De qualquer forma, tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta de escrever mesmo, né? Como se estivesse contando para alguém, tem gente que gosta de, enfim, de uma maneira lúdica, como vocês preferirem, mas tenha esse diário de sentimentos para, nos momentos de ansiedade, você também recorrer a isso, além de recorrer a pessoas próximas, tá? Já tô na penúltima. Gente, uma coisa extremamente necessária para prevenir a ansiedade no momento, direcionada para o momento que a gente está vivendo, é a limpa nas redes sociais, tá? Uma das coisas que mais causa, isso aí vocês jogam no Cielo, vocês vão achar 1 milhão de artigos sobre isso, né? Uma das coisas que mais causam ansiedade nos adolescentes, principalmente, de pessoas jovens, é o uso das redes sociais em demasia, tá? Então, vejam bem, o sentimento, ele gera engajamento, tá? O sentimento gera engajamento. Eu não falei um sentimento bom. Então, às vezes, você entra em alguns perfis ou segue algumas pessoas que são extremamente tóxicas, que te fazem um mal danado, mas você vive lá, né? Todo dia você vai lá e confere o que elas querem dizer. Isso é terrível para você, isso é tóxico, isso faz muito mal, mas você tá lá, porque o sentimento gera engajamento. Então, quanto mais você alimenta o teu cérebro com aquele sentimento, seja bom ou ruim, mais ele vai fazer você ficar viciado naquilo ali. Então, a minha sugestão é, faça uma limpa muito boa nas suas redes sociais, né? Se cerque de pessoas que estão para te ajudar, que tem um objetivo de bem comum, né? E façam uma boa limpa. E quanto às notícias que nos causam muita ansiedade, gente, é aquilo que nós falamos no início, né? Você tem que entender que ver todas as notícias do mundo, ver todos os canais da TV, abrir todos os links de WhatsApp que te mandam sobre o Covid, isso não vai... Infelizmente, isso não vai salvar a vida de ninguém, diminuir o número de infectados. A gente não pode se alienar, com certeza não. Escolha 1 ou 2 fontes confiáveis por dia e acesse só aquelas, tá? Então, sei lá, Ministério da Saúde e alguma da TV ou alguma da internet, mas, assim, escolha 1 ou 2 por dia e acesse só aquilo, porque você se tornar uma pessoa extremamente ansiosa, preocupada, chorosa e medrosa vai te deixar enfraquecida, até mesmo com relação à tua imunidade, e não vai ajudar, infelizmente, ninguém a melhorar da doença ou evitar que alguém pegue, tá? Então, a limpa nas redes sociais ajuda muito a pessoa ansiosa. Limite um horário para fazer isso, né? Que ajuda muito, tá? E, por fim, a meditação, que tem efeitos super benéficos, eu nem vou me prolongar aqui, tem milhares de formas, e mais uma vez, sem perfeccionismo, tá, gente? Porque a meditação, a gente acha assim, que para você meditar bem, você tem que ser igual aqueles monges budistas que ficam 1 hora parados e tal, entoando um mantra. Não existe isso, né? Para você colher benefícios da meditação, pode ser 5 minutos de uma respiração concentrada e profunda no teu quarto, em silêncio, por dia. Você já vai conseguir entender você com seus sentimentos, domar as tuas sensações e já vai ter benefício. Então, aquilo que eu falei da gente não focar no perfeccionismo. Se eu consigo fazer 5 minutos de uma respiração lenta e profunda, eu já vou colher benefício disso, eu já vou fazer, tá? Então, essas são as minhas dicas principais, assim, teria muitas outras, né, mas eu tentei concentrar no que
tem outras até mais valiosas, por exemplo, para quem é ansioso, as terapias complementares costumam funcionar muito bem, né? Mas eu tentei focar no que a gente pode fazer dentro da nossa casa nesse momento, que é bem focada mesmo com o momento que a gente está vivendo agora, tá? E, mais uma vez, gente, a nossa vida vale muito, né? A nossa vida é o bem mais precioso que pode existir. A gente sempre tem saída, tá? Acho que a mensagem principal que eu quero deixar, assim, para tudo tem saída. Eu sei que às vezes dá vontade de chorar e a gente pensa, meu Deus, como que a gente vai sair daqui? Mas sempre, sempre, sempre tem saída, tá? Depois que isso passar, a gente vai sim dar um jeito de se reconstruir juntos enquanto sociedade, né? Eu não gosto de romantizar a pandemia, eu não acho que a gente precisava disso para evoluir como ser humano, a gente podia muito bem passar sem isso, né? Mas já que ela tá aí, a gente com certeza vai conseguir sair dessa, tá? Nunca ensinem para o cérebro de vocês que não tem saída, que, meu Deus, o que eu vou fazer? Isso é muito perigoso, né? Esse é o princípio aí do que a gente na saúde mental mais quer evitar, que é o risco de suicídio e tudo mais. Sempre tem saída, gente, não importa o que aconteça na tua vida, ou o que aconteceu, né, ou que ainda vai acontecer, sempre tem saída, tem reconstrução e tem caminhos. Não é pra gente ser um bobo alegre e achar que tudo vai dar certo e tudo é positivo, não. É justamente achar que, independente do que aconteça, tem saída, tá? Tem caminho. E eu tenho certeza que mesmo com esse terror que a gente tem vivido, com essa situação que fez mal para todo mundo, e é normal fazer, a gente vai conseguir sim ter uma saída, tá bom? Agora eu vou abrir para Betina, para perguntas que ficaram. Ficou ainda 2 ou 3 coisinhas, mas para não me prolongar muito no tempo, eu tentei condensar agora o final. Maria, muito bom, maravilhosa a sua fala. Acho que a palavra é aprendizado, acho que todo mundo aprendeu bastante. Eu, pelo menos, aprendi muita coisa. Obrigada. Tudo isso que você falou, a gente consegue se enxergar, né, nesses graus de ansiedade, e enfim. Eu queria só agradecer pela sua fala, que foi muito, muito mesmo contributiva. Eu pedi aqui no chat se tinha mais alguma pergunta e não apareceu, né? Ninguém fez mais nenhuma pergunta, pois eles já tinham feito as perguntas anteriormente, né? Eu queria agradecê-los também, os alunos do segundo semestre da graduação foi quem enviaram as perguntas, então agradecê-los pela participação e convidar os outros também no futuro a participarem mais, né? Porque isso tudo é para nos ajudar, tá? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, tiver mais algum complemento, fique à vontade. Queria agradecer mais uma vez, Betina, e aos alunos e quem participou, e dizer que estou disponível sempre para ajudar. E também sou uma das pessoas que, no momento que vocês tiverem ansiedade, podem vir conversar comigo, que a gente sempre pode ajudar de alguma forma. Maria, também... tem uma perguntinha ali. Tem uma perguntinha ali, ó. A ansiedade pode gerar dores no corpo? Ah, sim. Uhum. Ótima pergunta. Foi a Ingrid, né? Sim, a ansiedade pode gerar dores no corpo. Se você está passando por um problema assim, ou conhece alguém que está, eu sugiro você pesquisar, porque também não vou falar agora sobre a técnica em si, o relaxamento muscular progressivo, tá? Que é como se fosse uma meditação que faz estímulo de contração e relaxamento do músculo e ajuda muito, muito mesmo para quem tem dores tensionais, que a gente chama, que geralmente são dores em decorrência da ansiedade. Inclusive, a cefaleia tensional, uma das principais causas dela é a preocupação excessiva e a ansiedade. E aí, a gente, na enfermagem, vive falando isso, né? Que o ser humano é um ser biopsicossocial. Essa é uma forma dos alunos entenderem na prática, né? O ser humano é tão biopsicossocial, é tão tudo integrado, que um sentimento
afeta na hora o teu corpo físico. Não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Por isso que a gente fala saúde mental hoje, porque ainda tem esse termo, a gente utiliza, muitos autores utilizam, mas na verdade é saúde, né? Saúde do corpo, porque não tem como dissociar o mental do corporal. Nosso corpo é o que mais sofre com a ansiedade. A nossa família, nossos amigos também sofrem com a nossa ansiedade, né? Mas o nosso corpo sofre muito. Ô Maria, uma dica dos profissionais da saúde quando a gente vai fazer caminhada, né? Como a ansiedade é o excesso do futuro, né? Na caminhada, a gente observar tudo, as casas, as árvores, né? Porque naquele momento tu tá focando no presente, tu tá acompanhando, além do exercício físico que você está fazendo, você está admirando tudo ao seu redor, então sempre focando no presente, né? Que é isso até que a meditação diz que não precisamos ser o monge, como você falou, budista, é estar aqui e agora, lavando uma louça concentrada, já é uma forma de meditação. Quando Sim. Você foca no presente, você não fazer 10, 15 coisas ao mesmo tempo, e sim você focar em cada atividade que você está desenvolvendo, já é uma forma de meditar. Perfeito, exatamente. Parabéns, Maria, estava ótima sua live. Obrigada. Olha, gratidão. Obrigada, Márcia. Gratidão, sentimento por todos, Maria, muito obrigada mesmo. Obrigada, gente, estou à disposição. Obrigada, Márcia. E só para finalizar isso que a Márcia falou, até é um conceito bem usado, que é o mindfulness, e é atenção no que você está fazendo, né? Até o Buda já falava isso muito tempo atrás. Coma enquanto está comendo, ande enquanto está andando, durma enquanto está dormindo. Então, se concentra no que você está fazendo agora. Perfeito isso que a Márcia nos lembrou, né? Que é o que a meditação faz, né? Exatamente. A ideia de meditação é você se concentrar naquilo que você está fazendo agora. Muito bom, gente. Então, nós vamos encerrar por aqui, né? Agradeço, então, a participação de todas as pessoas que estavam. Olha, Maria, nós tivemos 32 pessoas, pelo menos 15 alunos participando, foi um número bem bacana. E é isso, gratidão a todos, vamos conversando, vamos continuar pensando em manter esse vínculo, porque é importante, né? Muito importante, até para controlar a ansiedade, né, Maria? É um exercício agora, né? Exercício. Certo? Um abraço a todos. Beijo para todos, saudades. Obrigada, Betina. Um abraço. Obrigada a você, nós que agradecemos. Tchau, tchau. Só lembrar, gente, que o vídeo vai ficar disponível lá no canal do YouTube, depois no canal da enfermagem, certo? Que bom que vocês participaram, Kathleen, alunos, muito bom.